Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais essa reunião. Eu aqui, você aí na sua casa, através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz a todos, bem-vindo. É sempre um prazer me reunir com vocês aqui nesse horário, através desse canal. E abençoados, sempre agradecendo os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Então, mais uma vez, graça e paz, vou pregar aqui mais uma pérola da graça de Deus, mais uma vez, refutando o mente desluminada, esclarecendo a verdade de Deus e mostrando a mentira dele. Vamos abrir aqui capítulos e versículos da Bíblia, certo? Por que eu estou refutando o Bruno Mack? Porque ele está pegando a Bíblia, ele está pegando a palavra de Deus e ele está igual o sistema religioso, evangélico e católico, e ele está pegando a verdade de Deus e transformando em mentira, pegando capítulos e versículos isolados e dizendo que Cristo acabou, que a nova aliança acabou, que não existe Deus. Isso tudo abrindo a Bíblia. Entende, abençoado? Dizendo que a nova aliança não existe. Então, a última pregação dele, do mente desluminada, ele pegou Hebreus 9,15 para dizer que Cristo não é Deus e que a nova aliança acabou e que nós não estamos vivendo, que nós não estamos na graça, né? E que eu já expliquei para vocês, né? Tem vários vídeos meus aí falando a respeito disso, de que a Bíblia inteira são um conjunto de livro vencido e que nada do que está escrito da Bíblia foi para nós praticarmos, para nós vivermos. Por quê? Porque nós não existia. A escatologia, mais uma vez, se consumou no ano 70. O Brasil foi descoberto em 1500. Foi existir um brasileiro, depois que a escatologia, que a Bíblia se consumou, 1430 anos depois, abençoado. Entende? Então, como é que essas cartas de Paulo, 14 cartas de Paulo, pode ser para nós, se nós não existia? Como eu digo para vocês, eu não posso dizer que a minha neta ela é linda, ela é maravilhosa, ela tem os olhos azul, ela puxou o avô. Eu não tenho neta? Eu não tenho neta, abençoado. Como é que eu vou dizer que isso aqui é para nós, se nós não existia? Agora, porém, entre tudo, o que acontece? Nós temos que ler para podermos entendermos que quando nós nascemos, tudo já está consumado e que nós já nascemos com tudo. Entendeu, abençoado? Viver por fé. É isso. E nem por isso precisa tu dizer que Deus não existe. Precisa tu dizer que Jesus Cristo não é Deus. Precisa você dizer que a graça não existe. Precisa acabar de tudo, abençoado, para pregar a palavra de Deus. Então, esse rapaz, ele quer aparecer. Infelizmente, né? Existem pessoas, estou falando dos seguidores dele, de que não tem entendimento de nada e quer saber só de novidade. Cada mensagem que esse cara prega aí, eu chamo ele de mentiroso, provo que ele é mentiroso, provo que ele não tem entendimento, e os likes que os seguidores dele dizem é glória a Deus, Abba Pai, tá tudo certo. Abençoado, eu vou falar mais uma vez.
Ninguém pode pregar nada de Deus se você não mostrar capítulo, versículo, tá? E mostrar textos e contexto. E tudo que você prega e dá o teu entendimento, né? Deixa de ser entendimento de Deus, passa a ser entendimento de homem e filosofia. Somente. Entende, abençoado? E que são palavras ao ar. Simplesmente. Então, 5 minutos. Deixa eu abrir aqui para vocês, primeiro, o que é que o mente desilluminada leu para dizer que Deus não existe, que Cristo não é Deus. Que Cristo não é Deus, que a segunda aliança acabou, que a graça acabou, que nós não. Olha, nós estamos no ministério do Espírito, abençoado. E o ministério do Espírito é a graça de Deus, eterna, para sempre. Adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Está escrito lá no Antigo Pacto, do qual ele falou para a mulher samaritana. A mulher disse, olha, os pais de vocês diziam que era para adorar a Deus lá no monte, lá em Jerusalém. E nós, os nossos pais, diziam para adorar aqui. E tu, o que você fala? Falando com Deus, com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era Deus, abençoado. Aliás, Jesus de Nazaré era o Filho de Deus carne e que Deus estava dentro dele, como ele está em nós. Nós somos deuses, nós somos filhos de Deus. Deuses com D minúsculo. E nós somos triúnicos. Nós somos corpo, carne, que não é de Deus. Nós somos espírito, que é de Deus. E nós somos alma, que é de Deus. Entendeu, abençoado? Por isso que ele já habita em nós. Porque nós estamos depois de tudo consumado. E ele disse lá para Filipe, ele disse lá para os discípulos dele, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei para buscar vocês. Era ele, a carne, não, o Espírito. Filho de Deus é o Espírito. Você não é filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. E tu é filho de quem, Lira? Eu sou filho do marido da minha mãe, que se apaixonou com ela, casou, coisou e saiu essa maravilha que vocês estão vendo. Simples assim, abençoado. As coisas de Deus é espiritual. O Filho de Deus é o Espírito, abençoado. Não tem nada a ver com carne. Então, olha, Hebreus 9,15. Sem delongas, que o tempo no instante passa. Ele leu aqui, né, o cabeça oca, ele leu isso daqui para dizer que Cristo não é Deus, que a nova aliança acabou, que a graça acabou, que ele diz que nós não estamos, que nós já estamos na pátria. Nós não estamos na pátria. Nós já temos a pátria eterna. E aonde é? No paraíso. Eu não estou no paraíso, eu estou no Brasil. Agora, nós já temos, por o Espírito de Deus já habitar em nós, do qual somos a igreja de Deus, a cidade que nasceu, que desceu do céu, né? Que o inteligente aí diz que é a pátria. Não é a pátria. O que desceu do céu foi a igreja de Cristo. Para quê, Lira? Para se revestir de carne. Que a igreja de Cristo são os espíritos. A igreja de Cristo são os seus espíritos, escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo inteligente. Efésios 1:4. Então, a cidade santa, a Jerusalém de Deus que desceu do céu, não é a pátria, o inteligente. É a igreja de Cristo que tu acabou, que não é parede, que são vidas. Entende, abençoado? Essa é a igreja de Deus. E por essa igreja de Deus já está em nós, já habita em nós, né, o Espírito Santo. Então, o céu e a terra está interligado. Nós aqui
nós já estamos vivendo o céu. Nós não estamos, presta atenção, nós já temos a presença do Deus em nós, então o céu e a terra se tornou um só. Por quê? Porque já foi reconciliado pelo pecado de Adão, que eu já expliquei isso. Pelo pecado de Adão, o mundo foi desconciliado. Antes, porém, todavia, contudo, inteligente, céu e terra são duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. A terra, ela permanece para sempre, para a habitação do homem, aqui, Eclesiastes, acho que é 1:4, geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. E são duas coisas diferentes, tem nada a ver. O céu é espiritual, tu não vê. Por que o céu? Por que nós já estamos vivendo o céu? Porque o Espírito já está em nós, o Espírito de Deus. Nós não estamos no céu, nós estamos vivendo. E a vida eterna? Já estamos vivendo a vida eterna. Por que, Lira? Se tu não está na pátria, abençoado, o Filho de Deus, ele é eterno, ele não morre. Então, esse Filho de Deus que já habita no Haroldo Lira, e que esse Haroldo Lira vai para o inferno, vai para a sepultura, Sheol, do hebraico, sepultura, cemitério, que o teu pastor te engana e te manda para o inferno. E tu vai para o inferno mesmo, mas não é o dele, é sepultura. Entendeu, abençoado? Então esse Haroldo Lira, ele vai perecer, ele vai desaparecer. Que o teu desgraçado chamado pastor, ele diz que perecer é você ir para queimar no fogo do inferno, sofrer, esse mentiroso. Não. Perecer é desaparecer. Perecer é deixar de existir. E todos nós, os seres humanos, nós vamos perecer. O homem está ordenado a morrer somente uma vez, abençoado. Só uma vez. Entendeu? Então perecer é desaparecer. O meu pai, ele pereceu. Ele desapareceu. Ele deixou de existir. E a minha irmã pereceu. Pereceu. Estão tudo no inferno. Na sepultura. No ágio. No cemitério. Entendeu, abençoado? Que nós passamos a vida inteira com medo de ir para o inferno. E agora nós temos a certeza que nós vamos para o inferno. Olha, tem duas coisas, né? Que nós temos certeza. É ir para o inferno, para a sepultura. Para o mundo dos mortos. E nós já estamos sentenciados à morte. Todos nós já temos a certeza da morte. Seja novo, seja velho, seja o que for. Por quê? Porque Deus, ele disse para Adão, se pecares, certamente morrerás. Então, a nossa carne é adâmica. Essa sentença da qual foi dado para Adão, para o homem do pó da terra, essa sentença é para toda a humanidade. A de hoje, as que virão e para sempre. Ou seja, nós estamos sentenciados à morte. Por quem? Por Deus. Entendeu, abençoadinho? Então vamos ler aqui, né? Explicado essas coisas, sem manobra, né? Sem loucura, sem pedir água para beber, sem dor de cabeça, que nem ele fala aí. Hebreus 9:15. Olha, preste atenção. O que ele leu para explicar que Deus não é, que Cristo não é Deus, que acabou com tudo, de novo. E eu vou ler isso aqui, 14 minutos. E depois eu vou ler para vocês aonde é que diz que Cristo é Deus, que Cristo é eterno, que a nova aliança é eterna, que a graça é eterna, que nós não estamos na pátria, nós já temos a pátria. Entendeu, abençoado? Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês aí e para os seguidores aí do Mente Desluminada. A diferença entre ter e estar? Responde aí para mim, abençoado. Há diferença ou não há de você já ter uma coisa e você estar? Responde aí, vai pensando aí, tá? Não vai usar a mente do Bruno não, senão tu tá lascado.
Então, ó, Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Olha, abençoado, o cara é tão sem entendimento, né? Que essa palavra eterna herança, do qual os hebreus estavam aguardando, né? É a graça, é a salvação. A graça de Deus não foi a salvação eterna? Então, se a herança eterna é a salvação eterna, que nós nunca aguardamos a salvação eterna. Nós nunca aguardamos a ressurreição. Nós nunca aguardamos nada. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Porque quando nós nascemos, tudo já estava consumado. Tetelestai, está consumado. Do grego não há mais nada a fazer. É para tu crer, inteligente. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Então ele explica aqui, né? Eu não vou perder tempo, porque senão não vai dar tempo eu ler a verdade. A interpretação dele aqui é totalmente o contrário. É o chamado pregador caranguejo. Ele prega as coisas de trás para frente. Ele pega a verdade de Deus e transforma em mentira. E ele diz que ele é o homem bomba do evangelho. Abençoado, você é o homem bomba da mentira, do engano. Entendeu, caranguejo? Então, abençoado, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, olha, intervir na morte para a remissão das transgressões. Olha, Jesus de Nazaré era o Filho do homem. Era a segunda manifestação de Deus em carne. E que Deus, ele necessitou se revestir de carne, do qual Deus sempre foi Espírito. Então, ele adentrou no ventre de Maria, de novo, se fez carne e habitou entre os homens. Como quem? Como quem, inteligente? Como Jesus de Nazaré. Como Jesus de Nazaré, inteligente. Do qual morreu Jesus de Nazaré, né? Ele morreu, ele pereceu, ele desapareceu, ele deixou de existir. Jesus de Nazaré, inteligente. Jesus Cristo não, inteligente. A interpretação é espiritual, inteligente. É espiritual. E tu tem que separar o que é carne, o que é sangue e o que é espiritual. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervendo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Quem foi que morreu? Foi Jesus de Nazaré que morreu. O Espírito não morre? O Espírito não morre, abençoado. O Espírito não morre. Quem estava morto, né? Quem estava morto nessas transgressões, né? Porque estavam antes da escatologia consumada, estavam antes de tudo, né? Eram os espíritos. Na cruz, quando ele morreu, né? Quando ele morreu, quando ele morreu e ressuscitou, todos os espíritos que estavam presos e que estavam mortos pelas transgressões e por tudo mais, né? Eles foram ressuscitados na primeira ressurreição. O Espírito abençoado. E no ano 70 é a segunda ressurreição da alma, para sempre. Então, transgressão que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa, da eterna herança, aquele que tem sido chamado. E qual era a promessa da eterna herança? Qual era? Abençoado? A eterna promessa da herança aqui era o que era Cristo em nós, a esperança da glória, eles lá. E aí eles iam ter Deus neles para sempre, eternamente, o Espírito Santo. Isso era uma das promessas da herança. Herdar o reino de Deus. Entende? Herdar o reino de Deus. Ser o templo e a morada dele, do Espírito Santo.
através da graça, da eterna aliança, da eterna graça. Não dá, abençoado, não dá. É aqueles que têm sido chamados. Quem foi que foram chamados a isso aqui? Primeiro eles lá. E futuramente, né? E futuramente os eleitos de Deus, que já tem tudo, que já tem a vida eterna, que já tem a salvação, que já tem tudo, né? Eles seriam revestidos de carne na outra geração, na geração após o ano 70, os anos 80, os anos 90, os anos 2021, inteligente. É isso. Porque onde há testamento, ele nem leu isso aqui. Isso aqui ele não leu, não. Então, pronto, ele leu isso aqui e para explicar que Cristo não existe. Que ele foi o mediador e aí, pronto, acabou. Então, agora, né? Deixa eu ler aqui os textos do qual ele não prega e que ele prega somente o que ele quer, tá? Para acabar com tudo. Eu vou só subir um pouco mais aqui, tá? Ele leu Hebreus 9:15, né? Eu vou ler para vocês aqui Hebreus 9:14, ó. Um acima do que ele leu, que ele não lê porque na verdade ele não quer pregar a verdade de Deus, ele quer pregar contra Deus, achando que está pregando contra a graça. Aliás, contra os pregadores da graça. Você está deslizando na maionese. E a tua verdade é a verdade só para esses teus seguidores aí que não estão servindo o Criador, estão servindo a criatura, que é você. Que você não tem entendimento de nada. Você está fazendo uma confusão em meio à igreja de Cristo. Em meio aos deuses com D minúsculo, os filhos de Deus. Então, abençoados, olha, vamos começar a dar mãozada na cara do Bruno Mac agora, mostrando a verdade, do qual ele não mostra. Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, olha, que pelo Espírito eterno. O Espírito eterno. Deus é Espírito? É Espírito. Então, Cristo, que pelo Espírito eterno. Cristo tinha Espírito, Bruno? Tinha, Bruno. Aqui está dizendo que é eterno. Olha, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Assim mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, Cristo acabou ou é eterno? É eterno, pelo Espírito eterno. Que Espírito? O Espírito dele. Se nós temos Espírito, imagine ele. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, Hebreus 7. Então, estou te mostrando os capítulos aqui que mostram que Cristo é Deus e que é eterno, claro. Se nós somos eternos, imagine ele. Imagine ele, abençoado. O problema desse maluquinho aí é que ele não entendeu ainda, né? Ele está igual os católicos. Os católicos, ele está acreditando na Trindade. Entendeu? Ele está acreditando na Trindade. Ele diz que o Deus de Israel é um, ele diz que Cristo é outro, e ele diz que o ressuscitado é outro. Não é, maluquinho inteligente. Não existe Trindade. O Deus de Israel foi... De novo, falando para você de novo. O Deus de Israel foi a primeira manifestação de Deus em espírito. A segunda manifestação de Deus foi em carne, como Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, do qual Deus estava dentro dele, e que não morre, é para sempre. E a terceira e última manifestação, ele se fez espírito como sempre foi. Sempre foi. Aí pronto, acabou a manifestação dele. E que é para sempre, é eterno.
É para pregar no século vindouro, tudo no plural. Olha, Hebreus 7,16. Hebreus. Ah, tá aqui outro, ó. Tá aqui outro que é eterno e para sempre. Que ele diz que não é Deus. Abençoado é só um, pelo amor de Deus. Vocês aí que dão like, glória a Deus, dizendo que Cristo acabou. Abençoado é só um, não acaba. Hoje é Deus em todos, abençoado é um só. Olha, Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, cara. Será que vocês, seguidores daí do Mente Iluminada, não tem nenhum de vocês, cara, que tem entendimento e segue uma mente desgraçada dessa, acabando com tudo? Eu vou ler de novo, que ele não lê. Hebreus 7:3. 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio, que não teve começo, que não teve princípio de dias, que não teve começo de dias, nem fim de existência. O que é uma coisa que não tem fim de existência? O que é, abençoado? É para sempre. E quem é? Olha, que nem fim de existência, entretanto, feito semelhante, igual, semelhante, é igual, é só um, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Perpetuamente é para sempre. É para sempre. Abençoado, eu separei tantos versículos e tantos capítulos aqui para dizer que Cristo é Deus, que Deus é Cristo, que é sumo sacerdote para sempre, que é um só, que é Deus e que já está em nós, né? Que nós já somos depois do Tetelestai, de novo, né? Que se eu passar a noite inteira aqui, não dá para ler os versículos. Isso na Bíblia dele que ele não acha. Por quê? Porque ele quer achar um capítulo para dizer que Deus não existe. Como é que um infeliz desse pode pregar contra Deus, contra o próprio Deus? E quase 7.000 seguidores dizendo Abba Pai, glória a Deus. O cara é o homem-bomba. O homem-bomba da mentira, do engano. Então, abençoado, Hebreus 7:16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, não segundo homens, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Indissolúvel, o que é? É uma coisa que é para sempre. Hebreus 7:16. 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é que é sacerdote para sempre? O que foi constituído não segundo a lei, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Quem é? Jesus Cristo, abençoado. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, é para sempre ou acabou? 18. 18 não, eu vou pular o 18. 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, falando dos homens. Mas este, falando de Cristo, com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrepende. O que foi que o Senhor falou e que não se arrependerá?
Nunca, jamais. Tu és sacerdote para sempre. De novo. É para sempre ou acabou? Só na mente desse louco. 22. Por isso mesmo, Jesus se tornando fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são sacerdotes em maior número, porque são, falando dos homens, este, falando de Cristo, no entanto, porque continua para sempre, ó. Ô, rapaz, sinceramente, vocês deveriam ter a vergonha, mano. Vocês deveriam ter a vergonha na cara de ficar dizendo que Cristo acabou. Vocês, os seguidores do Bruno Mac, vocês todos, vocês quase 7 mil. Porque ele aí, ele quer aparecer. Vocês querem aparecer também? Vou ler de novo. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. O que é uma coisa imutável? O que é? Vocês não sabem. Vai lá no Google, cara, e pesquisa. Imutável é uma coisa que não pode mudar, abençoado. É uma coisa imutável. A nova aliança é imutável, é para sempre. Não pode ser mudada. Não pode ser mudada, é para sempre, eternamente. 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável, para sempre. 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, falando dele, né? Porque nós não precisamos de salvação, nós não precisamos de ressurreição, nós não precisamos de aguardar a vida eterna, não. Nós já nascemos com tudo. Eles se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, você vê, né, que a loucura do cara é tão grande, olha. Hebreus 7:28. Paulo uma hora fala Jesus, Paulo uma hora fala Deus, Paulo uma hora fala o Senhor. Por que, Paulo? Explica aí pro Bruno, Paulo. Porque é um só, Bruno. Porque é um só. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por ele quem? Por Cristo. Se chegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Então Cristo, né? Por intermédio de Cristo, eles lá iam se achegar a Deus e iam viver para sempre, Cristo ia viver para sempre, para interceder por eles. 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Este quem? Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Jesus de Nazaré, né? Ele era o filho do homem, mas ele não tinha o DNA de uma junção carnal entre homem e mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e feito mais alto que os céus. 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdote, aqui tudo é falando de Cristo, tá? De oferecer todos os dias sacrifício, primeiro, por seus próprios pecados, falando do sacerdote humano, né? Do cão guloso que está aí até hoje. Primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por toda, falando de Cristo, quando a si mesmo se ofereceu. Através de quê? Através do seu corpo. Que corpo? O de Jesus de Nazaré. Que acabou, que pereceu, que desapareceu, não Cristo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens, sujeito à fraqueza, falando dos homens. Mas a palavra do juramento, falando de Deus, tá? Porque a palavra é Deus. Um dos nomes de Deus é a palavra. E quais são as outras, Lira? Eu sou, eternamente, para sempre. Tudo isso é nome de Deus. Eu sou a videira, eu sou a vida eterna, eu sou o pão. Entendeu, inteligente?
A palavra do juramento que foi posterior à lei. O que é posterior? É antes ou depois, inteligente? Depois. Constitui o filho perfeito para sempre. De novo, olha, inteligente, porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, antes da lei, posterior, depois da lei, a palavra do juramento foi após a lei, foi a nova aliança. Constitui o Filho Jesus Cristo perfeito para sempre. É para sempre. Jesus Cristo é para sempre. Por que, Lira? Porque é um só, é Deus. É para sempre, eternamente. Para sempre. Entendeu, mentiroso? Mentiroso, tu para de pregar essas asneiras, essas heresias. Porque eu vou ficar o tempo inteiro no teu calo, enquanto você não pregar a verdade. Sabe por quê? Eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nada contra a carne e contra o sangue. Não tenho absolutamente nada. Eu já te conheci, eu conversei com você, eu tenho o seu zap e tudo mais. Mas abençoado, você mudou demais, abençoado. Você foi salvo da metanoia, da mente pela graça, abençoado. E agora tu quer acabar com a graça. Tu quer acabar com a nova aliança. Tu quer acabar com tudo, abençoado. Pegando teus textos isolados e dando essa tua amnésia que tu tá falando aí. Acorda, abençoado. Ainda tem tempo. Então, abençoado. Olha, vocês viram aí, olha. Eu li 1, eu li 2, 3, 4, 5 e 8, 13, 14. Abençoado, olha, vou ler mais aqui, ó. Hebreus 9, não, 9, 14 eu já li, né? O 9,14 eu já li que é pelo Espírito eterno, ou seja, Cristo, Deus. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. O Espírito eterno é Cristo, eterno. É claro que Cristo é Espírito. Como é que não é o eterno Espírito? Ah, abençoado, não tem saída para tu. E outra coisa, ele disse que nós já estamos na pátria, né? Olha aqui, ó. Hebreus, isso aí eu já desmenti ele. Mas você vai olhando e vai vendo. Hebreus 11, 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Que pátria? Eles estavam antes. Eles estavam antes. Então eles ainda estavam buscando a pátria. E nós já temos a pátria. Nós sempre tivemos a pátria. E eles também sempre tiveram a pátria. Só que eles não tinham entendimento. Porque os Espíritos de Deus sempre estiveram na pátria. E que ele vai mandando de lá para cá. Vai mandando da pátria para cá. Para que, Lira? Para participar de carne e sangue. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes filhos, no plural, que não era só Jesus de Nazaré, deste filho, ele também igualmente participou. E quem são os outros? Nós, que estamos aqui agora. Nós quem? Os espíritos. Espírito, deuses, com D minúsculo. Nós somos deuses. Entendeu, inteligente? Então, é complicado. Mas, 39 minutos, deixa eu só ler mais... Deixa eu só ler mais alguns versículos aqui, né? Porque eu separei aqui, tem mais de 50. Apocalipse 1:8. Tem 40 minutos, eu vou passar aqui mais 10 minutos abrindo capítulos e versículos para chamar o Bruno de mentiroso. Apocalipse 1:8. Olha, essa pregação aqui, né?
ele está dizendo que Cristo, ele não existe. De novo, ele está dizendo que Cristo não existe. Ele leu só esse versículo aí para dizer isso, que Cristo não existe. Ele leu só Hebreus 9,15 para dizer que Cristo não é Deus e que a nova aliança acabou, o mentiroso. Olha, Apocalipse 1, 7. Eis que vem... Não, Apocalipse 1, 8. Olha, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, é o Todo-Poderoso. Quem foi que disse que ele é o começo, que ele é o meio, que ele é o fim, e que ele era o que ia vir? Vinha onde? Vinha onde, Deus? Vim em Jesus de Nazaré. Dentro de Jesus de Nazaré estava Deus, como filho, como Jesus Cristo. É verdade, Lira? É verdade, está aqui, ó. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Entendeu, abençoado? Quem foi que ficou de voltar? Não foi o Filho do Homem? Ele está dizendo aqui que é Deus. Mateus 13, eu não sei não, viu, cara? Você disse que eu não sei de nada, que eu não entendo de nada. Graças a Deus, viu? Essa tua sabedoria aí eu não quero nem sonho. Se eu sonhar, eu vou dormir de novo. Mateus 7,13. Mateus 7,13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então aqui ele está falando de duas sementes, tá? Não é a porta de madeira que o pastor vai no depósito, compra, bota dentro da igreja e manda vocês tudo passar pela porta. E vocês pegam uma fila do tamanho do mundo para passar por uma porta de madeira, porque o desgraçado do pastor disse que Jesus é a porta. Isso é linguagem de figura, abençoado. Linguagem de figura do qual só os judeus entendiam. Ele está falando aqui de duas sementes, do trigo e do joio. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Que vida? A vida eterna. E são poucos que acertam com ela. E quem era a vida eterna? Cristo. Jesus Cristo. Apocalipse 21, 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. Olha, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, olha, presta atenção. Esse tabernáculo, né, se refere à igreja de Cristo. Se refere os espíritos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, do qual ele diz aqui que é a pátria. Não é a pátria. Aqui, o corpo de Cristo que ele está se referindo aqui é a igreja, que estava descendo do céu. Por isso que pela igreja de Cristo já está aqui os espíritos, que não são todos, né? E que pelo Espírito Santo já habitar em nós, então o céu e a terra está interligado. Aqui nós já estamos vivendo o céu. Nós não estamos no céu, nós estamos vivendo. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo em nós.
Porque a terra, como eu já falei, o céu e a terra, que foram desconciliadas, foram reconciliadas. Então, o céu e a terra não estão mais separados, estão juntos. Entendeu, abençoado? Então, olha, então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, abençoado. Então, João estava pregando para quem? João estava falando com os judeus, né? Que era só que estava aguardando. Que agora aqui já não era mais judeus e nem gentil, era Israel celestial, o povo de Deus, o tabernáculo de Deus, abençoado. 4, olha, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lágrima tem, espírito tem lágrima? Claro que não, abençoado. Isso é uma linguagem de figura. Uma linguagem de figura para eles lá. E espírito não tem lágrima. Imagina Deus chorando. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, já não existirá. Que morte, Lira? Espiritual, abençoado. Por quê? Porque eles lá, eles conheceram a morte espiritual. Porque estavam mortos, espiritualmente estavam mortos devido à lei de Moisés. Então, o último inimigo a ser vencido foi a morte. Então a morte deixou de existir. Nós não vamos conhecer morte. Nós não conhecemos morte. Nós já temos a vida eterna. Nós não morremos. Nós quem? Os espíritos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Qual foi as primeiras coisas que passaram? Toda a primeira aliança, o homem, o homem pecador, o espírito que ainda conheceu o ágil, todas essas coisas, aquele mundo, a lei de Moisés, menos Cristo, tudo passou. E Jesus de Nazaré passou, que Paulo diz lá, agora, porém, daqui por diante, não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Então, esse rapaz aí, ele tem a mente desluminada, né? E ele não consegue ver que Paulo está se referindo à carne. Agora, porém, de hoje em diante, da agora em diante, não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Quando? Na nova aliança, na graça, na eterna aliança. E se antes conhecemos Jesus segundo a carne, quem foi Jesus segundo a carne, inteligente? Jesus de Nazaré, que morreu, que desapareceu, que deixou de existir. E o Filho do Homem era espírito, claro que não morreu. Olha aqui, essa palavra, que palavra maravilhosa, que o rapaz desse podendo pregar isso daqui, ele fica procurando capítulos e versículos, né, para acabar com Deus, com essa ousadia dele aí. Então, olha, Apocalipse 21, 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou quem? Deus. O alfa e o ômega, ou seja, um só. O começo, o meio e o fim. Deus e Cristo é um só? Claro que é, está aqui, Tudo está feito. Eu sou o alfa,
e o ômega, o princípio e o fim. Se ele é o princípio e o fim, é Deus ou não é Deus? O fim de quê? O fim do que ele veio fazer, tudo está feito. A obra de papai, abençoado, a manifestação dele. E lhes enxugará. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova. Olha, e aquele que está sentado no trono disse, eu sou Jesus de Nazaré, eu sou Jesus Cristo, eu acabei de existir. Claro que não, louquinho. E aquele que está sentado no trono disse, ele vai dizer quem é que está sentado no trono. Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda, tudo está feito. Tudo está feito o quê? O que ele veio fazer como filho, em manifestação de filho. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o começo e o fim. O fim do que ele, da manifestação dele. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Falando de quê, abençoado? Falando de quê? Da vida eterna. Então, abençoado, é muita coisa, abençoado, aqui. Para desmentir o Bruno. Você não sabe nem o que lê. Mas eu vou ler aqui o que está escrito aqui em João 17:3. Já deu o horário, né? Já deu o horário, é o que eu digo para vocês. Todas as minhas refutações a esse rapaz aí, né? Aqui outra passagem, ó. João 14, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, aonde é que ele está? Se ele acabou. Se o Bruno disse que ele não existe mais. Aonde é? É claro que não acabou, pessoal. Quem está falando aqui é Deus. Então, é muita coisa, abençoado. Ó, João 14, 9. Aliás, não, eu vou ler 14, 6, ó. Eu já li o 1, né? E agora eu vou ler o 6a. Ó, respondeu-lhe Jesus. Qual foi a pergunta? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou. Eu sou é Deus, abençoado. De novo, eu sou é um dos nomes, dos 7 nomes de Deus. Ele disse, eu sou. Ele disse para Filipe, olha, eu sou Deus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Era Deus, abençoado. 7. Se vós me tivessem conhecido, como conhecereis também o Pai? Agora o conheceis e o tendes visto. Então ele está dizendo, ó, se vós tivesse conhecido, se vós tivesse me conhecido, como é que o cara desse, né, diz que tem tanto entendimento? O cara diz que é o homem bomba do evangelho. E uma palavra dessa aqui tão fácil de entender, ó. Se vós me tivessem conhecido, quem está falando? Jesus de Nazaré, dizendo que ele é Deus. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai, dizendo que ele próprio é o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, dizendo, olha, se vocês tivessem me conhecido, vocês conheciam o Pai. Mas agora, desde agora, olhem para mim, que agora o conhecereis e tendo visto. Olha para mim.
Eu sou Deus. É isso, abençoado. 8. Replicou-lhe Filipe. Ele tinha uma mente igual a dele aí, cara. Mente perturbada, olha. Ainda não entendeu. Replicou-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E ele foi e insistiu de novo, dizendo que ele era Deus. Olha, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco. Quem é que estava com ele? Deus. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Perguntou para ele. Quem me vê, Filipe? Quem vê eu aqui que tu tá vendo? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostras o Pai? Então, se o infeliz aí acabou com Cristo, acabou com Deus. E ele tá só acabando com tudo e todo mundo aí, os 7.000 seguidores, Pai, glória a Deus, esse homem é uma bênção. Vocês estão pior do que o sistema religioso. Muito pior. Entendeu, abençoado? Não tem mais tempo. Tem aqui, sabe quantos ainda, olha? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 28. Ainda tinha 30 versículos para me chamar o Bruno de mentiroso, dizendo que Deus não, que Cristo não acabou, que é para sempre, que é o mesmo e que a nova aliança, a graça é eterna, é para sempre. Entendeu? Só que não tem mais tempo. E amanhã eu já vou refutar a outra mentira dele, mostrando a verdade para vocês, que não deixa de ser entendimento, né, abençoado? Ele pregou hoje, agora de tarde, olha, 2 estratégias usadas na graça para enganar o povo, dizendo que nós estamos enganando o povo. Agora eu pergunto para vocês, eu estou enganando o povo ou ele está mentindo e está dando o entendimento dele? É claro. Então, você já tem a resposta para mim? Qual é a diferença entre ter e estar? Eu vou explicar para você. Por exemplo, com relação à pátria, nós já temos? Claro. Nós temos 2 pátrias. Nós temos a nossa pátria terrena, do Haroldo Lira. Temos a nossa cidade, do qual a minha é Fortaleza, né? E nós temos a pátria eterna, da qual é o paraíso. E qual é a diferença de ter? A diferença de ter, né, é que você já conseguiu, você já tem, já é tua, para sempre. A minha cidade é Fortaleza, o meu estado é Ceará, é para sempre? É. Eu posso ir morar nos Estados Unidos, em Portugal, na França, na Alemanha, mas a minha cidade, o meu estado vai ser sempre Ceará, Fortaleza. E a nossa pátria, que nós já temos, você pode ir para onde for, mas a tua pátria é o céu. E você está? Não, você tem. Você tem a tua pátria. Você tem a tua pátria aqui, o Brasil, e tem a tua pátria que é o céu, que é o paraíso, que é onde você vai viver a vida eterna, que foi o que eu preguei ontem. Então, há uma diferença de você ter e você estar. Claro, abençoado. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe as mensagens. Não fica só nas minhas palavras, abre a Bíblia e confere. Não vai fazer como os seguidores do Bruno, que ele mente e eles dizem que está tudo certo, está tudo errado. Graça e paz. Isabelle? Isabelle?